2-1 para o Milan, vence a equipe do Newcastle na Inglaterra, não consegue classificação porque precisava de uma derrota do PSG que não aconteceu. A equipe francesa empatou em 1-1 lá com os alemães em Dortmund. Com o resultado, o Borussia Dortmund e o PSG avançam para as oitavas de final, enquanto o Milan fica com a terceira vaga, vai disputar a Liga Europa. O Newcastle está eliminado. Cássio Ângelo, uma partida em que foi muito acelerada, acho que entregou aquilo que a gente esperava, correria, loucura, emoção, mas no final, reviravoltas. A gente esperava até, encarava o Newcastle como favorito, mas quem ficou com a vaga foi o Milan. Um jogo bem maluco, um jogo bem legal de se assistir. Sim, Estevão Barros, dois tempos bastante distintos. Primeiro tempo, o Newcastle começou acelerando o jogo, o Almiron mais uma vez começou fazendo uma grande partida, e o Milan começou tentando frear o ímpeto do Newcastle, que jogava em casa com o apoio da torcida, botando velocidade no jogo, fazendo muitas faltas. Os primeiros 5, 6, 7 minutos ali, muitas faltas marcadas, um jogo muito truncado, muito parado. E a partir daí, no segundo terço do primeiro tempo, o jogo começou a melhorar, começou a ficar um jogo mais vertical, um jogo mais dinâmico, onde as duas equipes buscavam mais o gol. O Newcastle, nesse primeiro tempo, teve mais oportunidade de abrir o placar, teve uma cobrança de falta do Trippier, teve o chute do Joelinton, e depois teve um chute, se eu não me engano, também do Gordon. Aí veio a jogada do gol do Joelinton, diga-se de passagem, seu Estevão Barros, um golaço, chute de raríssima felicidade, como dizem, e o Newcastle continuou acelerando o jogo. Já no final ali do primeiro tempo, o Newcastle já tirou o pé. Eu naquele momento entendi que pudesse ser estratégia, já que a equipe veio com um banco de reservas muito reduzido, se eu não me engano 7 jogadores, você pode me confirmar, sendo 2 goleiros. Isso. Jogou com o mínimo da regra para vir a partida, assinar a súmula. E isso acabou pesando. Eu acho que o Milan soube esperar a equipe do Newcastle. O gol da equipe do Newcastle é de uma jogada individual, porque o Milan baixou muito bem as linhas. E depois que o Newcastle abriu o placar, o Milan foi para cima. Aí o jogo ficou bom, o jogo ficou laicar, as duas equipes se atacando, ataque franco. Mas veio o segundo tempo e a história mudou, não foi isso, Estevão Barros? Pois é, com o segundo tempo, o Newcastle tentou ali cozinhar o jogo, né, levar a coisa em banho-maria, mas o Milan foi para cima, precisava do resultado no desespero, conseguiu o empate com o Pulisic depois de uma confusão ali na área. O Giroud, que fez uma partida tenebrosa, participou ali do gol com uma assistência, mas recolocou o Milan no jogo, que parecia que na primeira etapa não teria forças para empatar o jogo. E aí, com o empate, o Milan foi para cima, o Newcastle também saiu pro jogo, o jogo ficou franco, aberto, e num contra-ataque, depois das mexidas do Pioli, né, que tirou o Giroud e não foi o Pulisic. Enfim, ele colocou no jogo o Okafor e o Chukwueze, e o Chukwueze, no primeiro toque dele na bola, fez o gol que deu a vitória para a equipe do Milan. O Chukwueze entrou no lugar do Musa. Detalhe que antes o Pioli tinha tirado o Pulisic e o Loftus-Cheek para a entrada do Pobega e do Jovic. O esquema não funcionou, ele corrigiu as alterações e com essa correção ele conseguiu a vitória. Foi uma vitória muito mais na raça do que na vontade, né? A equipe do Milan, tecnicamente, não vive um grande momento. A gente viu que alguns erros técnicos, hoje o Giroud, por exemplo, numa noite terrível, tecnicamente. Equipe muito dedicada, mas também muito abaixo daquilo que pode render. Acho que olhando os nomes que tem, os jogadores que contratou, poderia funcionar de uma maneira mais eficiente, e não é o que está acontecendo. Isso entra muito na conta do Pioli, que consegue a vaga, mas acho que a pressão diminui
por tudo que, pelo cenário que ele tinha, ele fez a parte dele, mas a cobrança acho que vai ser para que ele tire mais desse elenco, afinal de contas. É o terceiro ano dele no Milan e parece que a coisa tá piorando, né? Ele teve um primeiro ano muito bom, depois consegue o título, e nesses 2 últimos anos aí, a coisa parece que tá degringolando. Do lado do Newcastle, acho que, olhando os desfalques da equipe, o grupo como era equilibrado, é uma eliminação que acho que não vai ser tão doída, né? Embora tenha aquela questão do erro de arbitragem, que acho que o torcedor do Newcastle vai sempre lembrar o pênalti não marcado diante do PSG na França. Mas por todo esse contexto, acho que o Newcastle fez o que podia, foi valente, lutou até onde deu, mas na hora que o Ed Howe, por exemplo, tinha que mudar o jogo, tentar mexer na partida, porque os seus jogadores estavam cansados, né? Tanto na França quanto aqui hoje, ele não tinha as opções porque as lesões acometeram o time e ele não tinha essas peças para variar o sistema, botar mais intensidade no jogo e acabou que a equipe perdeu o gás, perdeu o ímpeto e perdeu a partida. E quem gostou de todo esse cenário foi o PSG, que empatou lá com o Dortmund e se classificou às oitavas de final com a segunda colocação. O Dortmund terminou na primeira posição. Isso para a equipe francesa é uma boa notícia ter conseguido a vaga, mas pode pegar uma pedreira. Nós estamos falando de Real Madrid, Bayern, City, Barcelona, enfim, pode Arsenal. Estamos falando aí de grandes times do futebol mundial e europeu que podem encarar aí o PSG. E você encarar um time desse nas oitavas de final, Cássio Ângelo, logo cedo assim, é uma dureza aí para a equipe do PSG, que mais uma vez pode se despedir cedo aí da Champions League. Ainda mais no momento em que as outras equipes vêm voando, por exemplo, o caso de City, próprio Real Madrid, que não está num momento muito bom, mas como a gente fala, Esteban Barros, o Real Madrid tem pacto com a Champions League. Até o Zelu marca 2 gols em rodada de Champions League. O Arsenal vive um grande momento também, e o Bayern de Munique sempre um postulante ao título. E a equipe do PSG não vem desfilando um futebol vistoso nessa temporada. A gente vê muito a responsabilidade agora caindo nas costas do Mbappé. Ele agora é protagonista dessa equipe do PSG, mas um protagonista que tem que carregar os coadjuvantes, não um protagonista que tem os coadjuvantes ali para lhe darem suporte. Muitas vezes o PSG consegue criar chances de gols, mas a bola cai no pé de Dembélé, de Colomani, de Barcola, e isso acaba sempre influenciando o resultado final dos jogos do PSG nessa Champions League. E quando você vai para uma oitava de final, onde se classifica quem aproveita melhores oportunidades, porque num jogo de alto nível como é das oitavas de final da Champions League, você ter uma ou duas chances por jogo, você jogar contra, ter essa dificuldade no seu elenco, pode ser algo prejudicial à equipe do PSG. Eu acho que o PSG entra das equipes a mais pressionada, porque tem investimento grande, tem um dos melhores jogadores do mundo, que é o Kylian Mbappé, mas não vem desfilando um futebol vistoso nessa temporada, seu Estevão Barros. Vai torcer muito nesse sorteio os dirigentes lá do PSG, o Luiz Henrique e toda a sua trupe, para, quem sabe, não pegar um adversário considerado mais acessível, como o Copenhague, Porto, porque se pegar logo de cara um City ou um Arsenal, vai ser pedreira para a equipe de Paris. O PSG, o sorteio acontece na próxima segunda, né? O PSG vai para o pote 2, que é o pote dos segundos colocados, e aí ele eventualmente cairá com um primeiro colocado, né? E o PSG ainda tem um agravante porque nenhum francês se colocou na primeira posição, então ele não poderá, não tem nenhuma restrição, né, de país. Ele pode cair aí com grandes adversários.
Agora, para encerrar sobre esse grupo, o PSG junto com a Inter seriam os piores, tipo assim, dentro desse pote 2 aí, que tem Inter, Porto, enfim, Copenhagen, mais todos os segundos colocados aí. Leipzig. O PSG junto com a Inter é o pior segundo colocado e ainda acrescento. Você O fala Dortmund. pior, Tipo. assim, na maneira do que o primeiro colocado não quer pegar. Exato. E o Dortmund seria aquele que todo mundo que passou na segunda colocação gostaria Ah, de enfrentar. o Dortmund é a bela do baile, com certeza. E eu acho que vai ser mútuo, Estevão Barros. A torcida para não pegar o PSG e a torcida do PSG para não pegar esses grandões aí também. Vai estar todo. E a bela do baile aí do pote 2, que vai estar todo mundo cobiçando, vai ser o Copenhague. Sim. De repente ali, eu acho que até o Leipzig pode aprontar, fazer um jogo duro, dependendo de quem pegar. Por exemplo, eu vejo hoje o Leipzig, não sei se é uma hipérbole de minha parte, mas fazendo um jogo de igual contra esse PSG. Sim. Também acho. O Leipzig está numa boa temporada. Dificultou a vida do City na Inglaterra, né? Tomou a virada depois, mas fez um bom jogo. É um time muito, muito interessante, tem boas peças e funciona coletivamente, né? Coisa que o PSG ainda parece ter dificuldade de, de encontrar, de encaixar. Lembrando que o PSG e Dortmund, esse chaveamento não pode acontecer porque os times do mesmo grupo não podem se enfrentar. Então, vai ter que ser um dos outros 8 times aí, ou seja, Barcelona. Eu acho que o Barcelona também seria até um duelo, pelo que o Barcelona tem apresentado, acessível para o PSG. Não, pelo momento do Barça e pelo momento do PSG, acho que seria um duelo Real acessível para Sociedad. ambos. Acho que a Real Sociedad também, mas hoje eu ainda coloco a Sociedad como favorito, né? O momento do PSG não é bom. Não, e o da Sociedade é muito bom também. Então, é um. São encaixes aí que nós veremos na segunda-feira com o sorteio das oitavas de final da Champions League.